Gente, no vídeo de hoje eu preciso falar sobre vício no celular, porque semana passada aconteceu uma coisa que me pegou muito. Esse já é um assunto que eu penso muito sobre, que eu tento mudar, enfim. Mas semana passada aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante, eu compartilhei com várias pessoas ao meu redor, e eu senti que eu poderia gravar pra cá e postar. Eu sou uma pessoa viciada no celular, como praticamente todo mundo. Eu acordo mexendo no celular, eu vou no banheiro com o celular na mão. ahn, Se eu tô na rua, eu tô com o celular na mão, enfim. Eu não sei, basicamente não sei o que é a vida sem o celular na mão. E isso é muito ruim. E não é uma coisa que eu tenho orgulho e que eu gostaria muito que fosse diferente. Mas infelizmente não é, ainda. Eis que, semana passada, sexta-feira, eu saí do trabalho. E aí eu fui no shopping. Só que eu não vi que meu celular tava sem bateria durante o meu dia de trabalho. Quando eu cheguei no shopping, meu celular já tava em 20%. E aí eu sentei na praça de alimentação e precisava fazer umas contas e ver umas coisas no celular e tudo mais. Nisso, a minha bateria simplesmente acabou. E aí eu não achei. Eu tava com um carregador na bolsa. Só que eu não achei uma tomada. E aí eu fiquei tipo. Acabou todo o propósito de eu ter vindo no shopping. Em vez de eu simplesmente ir embora porque não tinha mais propósito de eu estar no shopping, eu resolvi abraçar o ficar sem celular. Pronto. Botei o celular na bolsa e segui minha vida. E aí eu fui jantar sem celular. E aí eu fiquei observando o meu redor, e comigo com calma, sem distração. Em algum momento do jantar, eu olhei, tipo, pro lado e eu vi uma loja que eu nunca tinha visto e que eu nunca tinha ido e que parecia uma loja de tranqueira interessante. Eu falei, eu vou lá naquela loja. Aí eu terminei de jantar. Fui lá na loja, olhei as coisas com calma, achei várias coisas que eu queria comprar há um tempo já e eu senti que era o sinal pra eu comprar. Depois eu saí dessa loja, fui em outra loja, achei mais umas coisinhas que eu tava precisando. Depois fui em outra loja, tudo isso sem celular. E tudo bem que eu estava em um lugar que eu sabia onde eu estava, eu sabia como voltar pra casa e eu não tinha nenhum compromisso, então isso me ajudou. Mas foi muito interessante ficar sem o celular. Óbvio que não foi 100% tranquilo. Em vários momentos, eu tentei pegar o celular e lembrei, tô sem bateria. Ou então eu fiquei pensando, será que minha irmã não tá tentando falar comigo? Porque a gente sempre se fala à noite. E também, será que aconteceu alguma coisa? Mesmo que nunca aconteça nada, sim, eu senti essa ansiedade. Enfim, né? Não sou uma pessoa perfeita. Mas foi muito interessante. E aí depois, quando eu cansei, eu resolvi ir embora. E nisso, eu não sabia o horário. Eu perdi completamente a noção do tempo. Aí eu fui até a parada de ônibus, cheguei na parada e peguei o ônibus. Quando entrei no ônibus, eu vi o horário, que era 10h41. Eu fiquei completamente chocada, porque eu não fazia ideia de que horário era. Perdi totalmente a noção. E aí eu não acreditei. Eu achei tão absurdo quanto tempo tinha passado que eu não acreditei. Eu falei, não, esse horário deve estar errado. Porque eu já vi o horário errado algumas vezes. E aí eu vim até em casa. Quando eu consegui ligar o celular, eram 11 horas. E eu falei, caraca, eu não acredito que eu fiquei esse tempo todo, perdi completamente a noção. E tá tudo bem. É, Foi muito interessante essa experiência e eu fiquei pensando muito sobre isso. Sobre se desligar. Enfim, então, ao mesmo tempo que foi assustador ter perdido toda a noção do tempo, também foi maravilhoso ter vivido essa experiência. E eu comentei sobre isso com várias pessoas, tipo meus pais, minha irmã, alguns amigos e tal. E, particularmente com uma amiga, a gente ficou horas falando sobre isso. E ela começou a falar sobre transporte público e sobre como você entra no transporte público e tá todo mundo com a cabeça baixa, mexendo no celular e vivendo ali naquele mundinho. E eu parei pra perceber que eu não sou mais essa pessoa. Eu já fui um dia e sou às vezes ainda. Mas de forma geral, ultimamente eu tenho não usado o telefone nessas situações. Eu tô usando muito o transporte público com frequência agora, porque não tenho mais carro e tô trabalhando presencial. Então, eu vou pro metrô de manhã, eu volto de ônibus no final do dia. E basicamente tenho ido sem fone e sem celular. E eu me sinto muito mais conectada no presente dessa forma. E eu não tinha percebido isso até a gente conversar sobre isso. E eu achei muito legal isso já ser o meu primeiro passo. E não foi involuntariamente. Eu pensei sobre isso. Tipo, não vou de fone hoje. Não vou mexer no celular agora.
pra aproveitar mesmo o tédio e ter esses momentos fora das telas e sem informação o tempo todo. Então, é um hábito que eu já construí, estou construindo, porque às vezes ainda fico mexendo no celular. Mas eu vou pro metrô caminhando, sem usar fone, sem mexer no celular. Eu chego lá, ainda espero uns minutos. Eu poderia pegar o celular e ficar mexendo e tudo mais. Mas eu decidi que não, eu fico só sentada, olho pro céu, olho pras pessoas, enfim. Dentro do metrô. Eu poderia muito bem também ficar mexendo no celular até chegar no meu destino, mas não, eu tenho escolhido olhar o caminho, olhar quem entra e quem sai, olhar o movimento, enfim. E inclusive convido todo mundo para experimentar isso. Porque é saudável. É saudável, ponto. E aí, para além disso também, eu tenho tentado colocar coisas mais manuais na minha vida. Então, a primeira coisa foi que eu pedi um livro emprestado do Fernando, um livro físico, para não precisar ficar com nada com nenhuma tela, nem nada do tipo. Então, eu comecei a ler esse livro, que chama Sweet Tokyo. Não vou falar sobre o que é, porque nem sei direito ainda. Eu só falei, Fernando, me empresta um livro que você acha que eu vou gostar. E ele me deu esse, e eu não li sinopse, não li nada, eu só comecei a ler. Então, eu li 2 capítulos. É pouca coisa, sim, é pouca coisa, mas comecei a ler essa semana. Tipo, segunda-feira. Também fui nessa loja que eu contei no vídeo, e aí eu comprei isso, que é um pintinho, sei lá, uma galinha dentro de um ovo de cerâmica, ou não sei exatamente qual material, mas é pra pintar, então pra fazer coisas manuais. E não. E assim, foi €1, então assim, né? Fazer todo sentido pra mim. E além disso também, no Natal, eu ganhei esse livro de colorir, que é tipo Bob Goods. Mas não Bob Goods exatamente. E aí tem vários desenhos, obviamente. Só que eu não tinha como pintar. Então eu tô esse tempo todo com isso guardado, mas eu não tinha como pintar porque eu não tinha as canetinhas. E aí também, nessa loja que eu fiz sexta-feira, eu comprei esses pincéis. São poucos, não tem muitas cores, mas não é pra ser uma obra de arte. É pra eu me divertir e fazer coisas manuais, enfim. E também foi baratinho, tipo R$2,50. E aí, se eu gostar, eventualmente posso comprar um kit com mais cores e tal. Mas por enquanto eu não preciso. Gente, tô aqui editando o vídeo. Gravei o vídeo hoje, estou editando e vou postar hoje. Mas eu lembrei de mais 2 coisas. Outra coisa que eu tenho feito, enfim, que eu uso como alternativa pra não mexer no celular, é palavras cruzadas. Eu trouxe isso aqui do Brasil, já tenho faz um tempo, mas tem muita coisa. Já fiz várias, mas ainda tem muitas páginas disponíveis pra fazer. Então, é uma coisa que eu gosto muito também de fazer pra evitar ficar mexendo no celular o tempo todo. E o outro também nessa conversa com essa amiga, ela me propôs um desafio, que foi largar o celular, tipo, 30 minutos antes de dormir. A gente combinou 11 horas, mas ultimamente não tenho conseguido dormir e parar 11 horas. 11 horas ainda tô fazendo coisas. Enfim, parar 30 minutos antes de dormir e ler o livro, que é o livro que eu comentei. Que eu tô tentando seguir. Se der certo, eu vou gravar um vídeo sobre isso também ou colocar em algum vlog. Mas eu tô no quarto dia. Hoje é o quarto dia. O primeiro dia foi ok, eu consegui ler um pouco. Não foi 30 minutos, mas eu consegui ler. O segundo dia eu falhei miseravelmente. E ontem, que foi o terceiro dia, eu desliguei o celular, peguei o livro pra ler, mas eu voltei pro celular de novo depois. Então, assim. O primeiro passo eu dei, que é tentar e iniciar e tal. Não tá indo tão bem, mas eu espero que em 30 dias esteja melhor. E aí, se tiver, ou se não tiver também, eu falo sobre como foi aqui, mas é mais uma coisa que eu tenho tentado fazer pra evitar telas e ter uma relação mais saudável com o celular. Enfim, gente, tudo isso pra compartilhar uma coisa que eu vivi, que eu achei interessante, e 2, pra fazer vocês pensarem nisso. E se fizer sentido, experimentem ficar sem celular por algumas horas, ir em um lugar perto de casa, sem o celular, pra ver como vocês se sentem. Ou então, fazer atividades que não sejam em telas, porque parece simples, mas especialmente agora que eu comecei a trabalhar o dia inteiro em telas, é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre. Então, é basicamente isso.
Um beijinho, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.